Bom dia. Hoje são 8 de dezembro de 2013, domingo, Brasília, Distrito Federal. Este é o terceiro vídeo em que mostro o quadro que está aqui acima, tá? E vamos aqui a mais um detalhe. Nesses três vídeos, ou melhor dizendo, nos dois últimos vídeos, né, em que mostro o quadro que está aqui acima, mostrei aqui o livro do psicólogo norte-americano Michel Sermer, Cérebro e Crença. Quem gosta de estudar acerca de religião, ciência, este livro aqui é indispensável à biblioteca dessa pessoa, tá? Que gosta de estudar ciência, religião, etc. Na página 185 deste livro, como eu já mostrei, o Michel Sermer traz aqui uma verdade, né? Mais uma verdade. Ele diz assim: a cultura pode determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Aqui está, ó. O texto aí, ó, veja. Pois bem, então vamos aqui ao quadro. Mostrei nos dois últimos vídeos, né, que a cultura, como bem o diz aqui o Michel Sermer, é a cultura, ou seja, é o meio ambiente, o lugar em que uma pessoa nasce e vive. É este lugar, é esta cultura que vai determinar os deuses em que aquela pessoa vai acreditar, ou as religiões a que aquelas pessoas vão se filiar, certo? E mostrei aqui, né, com provas científicas. Mostrei aqui um menino, ó, uma criança, né? E mostrei aqui rapidamente o seguinte: se esta criança aqui, ó, nasce no Brasil, ela vai receber a cultura brasileira. Ora, aqui no Brasil, a religião que agrega o maior número de fiéis é o cristianismo. A língua falada aqui no Brasil é a língua portuguesa. E temos a alimentação, vestuário, educação, esporte, festas, etc. Então, esta criança aqui nasceu no Brasil e vai viver no Brasil. Ela, com certeza, será uma criança, será um adulto cristão, né? E falará a língua portuguesa. Porque é isso aqui que vai entrar na cabeça dessa criança. Então, aqui está a verdade. A cultura, o meio ambiente em que uma pessoa nasce ou vive, é que vai determinar em que Deus acreditar ou a que religião se filiar. Muito bem. Agora, se esta criança aqui nasceu no Brasil e foi levada para o Irã com 1 ano de idade, esta criança aqui tem 1 ano de idade. Então ela nasce no Brasil, mas seus pais fizeram essa entrega dessa criança a um casal iraniano que mora no Irã. Então esta criança sai do Brasil com 1 ano de idade, vai para o Irã. Aqui está, pronto. Ora, esta criança aqui, quando chegar à fase adulta, ela não será um adulto cristão. A probabilidade de esta criança aqui adorar o islamismo é grande. Por quê? Porque no Irã, a religião lá oficial, a que agrega o maior número de fiéis, é o islamismo. E o islamismo é uma religião diferente do cristianismo. Esta criança aqui, brasileira, que foi levada para o Irã com 1 ano de idade, não falará a língua portuguesa, porque vão colocar na cabeça desta criança aqui a língua persa, que é a língua falada no Irã. E assim por diante, alimentação, vestuário, educação, esporte, festas, etc. Eis mais uma prova de que
é a cultura, é o meio ambiente em que uma pessoa nasce ou vive que vai determinar em que Deus acreditar e a que religião se filiar. Isso aqui é o óbvio, é pura ciência, né? Não há como alguém criticar isto aqui. Muito bem, e vamos aqui. Esta criança nasceu no Brasil e foi levada com 1 ano de idade, apenas com 1 ano de idade, foi levada para a China. Pronto, vamos colocar aqui a China. A criança sai do Brasil e vai para a China. Ela é adotada por um casal chinês e vai, obviamente, receber a cultura chinesa e não a cultura iraniana e não a cultura brasileira. Quando esta criança aqui crescer, ela vai ser adepta com um grande índice de probabilidade do budismo, ou do confucionismo, ou do taoísmo, etc. Porque estas religiões aqui são as religiões que agregam o maior número de fiéis na China. E esta criança aqui, como está vivendo dentro da cultura chinesa, vai falar a língua chinesa, apesar de ser brasileira. Vai falar a língua chinesa e vai aceitar a alimentação, o vestuário, a educação, o esporte, festas, etc., que são elementos típicos da cultura chinesa. Então, mais uma prova de que é a cultura, o meio ambiente em que uma pessoa vive, que pode e que vai determinar em que Deus ou em que deuses acreditar e a que religião se filiar. Outro exemplo. Esta criança que nasceu no Brasil, portanto, ela é brasileira, nasceu no Brasil, só que seus pais entregaram-na a um casal indiano que mora na Índia. E esta criança saiu do Brasil com 1 ano de idade. Aqui está. Vamos colocar agora esta criança chegando à Índia, adotada por um casal indiano. Muito bem. Quando esta criança crescer, ela, com quase 100% de certeza, ela vai ser adepta ou do hinduísmo, ou do sikhismo, ou do jainismo. Por quê? Porque estas religiões aqui são as religiões que agregam o maior número de fiéis lá na Índia, diferentemente da China, do Irã e do Brasil. Culturas diferentes, países diferentes. Pois bem, então esta criança aqui, ela vai ser adepta, por exemplo, do hinduísmo, que reúne o maior número de fiéis. O hinduísmo é uma religião politeísta, em que há vários deuses, né? Inúmeros deuses. Pois bem, então esta criança aqui pode ser adepta do hinduísmo, ou do sikhismo, ou do jainismo. Ela vai falar, apesar de ser brasileira, ela vai falar a língua hindi e não a língua portuguesa. Por quê? Porque é esta língua aqui que vão colocar na cabeça da criança. São estas religiões aqui que vão colocar na cabeça desta criança. Então ela, com certeza, vai assimilar, certo? Vai aceitar tudo aquilo que as pessoas colocam na sua cabeça. Isso mostra o quê? Que é a cultura, que é o meio ambiente em que uma pessoa vive, que vai determinar com força os deuses em que essa criança, esse ser humano, vai acreditar e a que religião esse ser humano vai se filiar. Eis aqui a prova científica, prova sociológica, trazida por uma ciência chamada sociologia, que estuda o homem em sociedade. Então, quando você compara vários países, quando você compara várias culturas, é que a coisa fica bem clara, né? Como eu mostrei aqui. Então, esta criança aqui, ó, é como eu sempre digo, uma criança assim, ó, quando ela nasce, a criança, ela nasce sem religião, ela nasce sem acreditar em deuses de qualquer forma que for, de qualquer espécie. Ela não acredita em religiões, ela não acredita em deuses, ela não acredita em nada, porque a criança,
quando nasce ateia. Nasce ateia, né? Com cérebro limpo. É bem comparado com a CPU, né? De um computador. Você vai inserindo dados na CPU, não é isso? No computador, a gente compra um computador e a gente vai ali inserindo dados no computador, na CPU, que é o cérebro do computador, não é isso? Vai inserindo dados. Assim é o cérebro de um ser humano. Ele nasce limpinho, uma maravilha. E as pessoas é que vão inserindo neste cérebro aqui humano as religiões, os deuses, as línguas, os costumes, né? Vestuário, alimentação, etc. Então, a criança nasce com o cérebro limpo. É o meio ambiente, é a cultura de um lugar em que essa criança vive que vai colocar na cabecinha dela as religiões, as línguas, alimentação, etc. Entendeu? É isso. Então, tudo vai variar de acordo com aquele lugar em que a criança vive. Como mostrei aqui, não é? É o que vai definir seus deuses, suas religiões, etc. Deuses não existem. Deuses são criados pelo homem. Religiões são criadas pelo homem. Rituais são criados pelo homem. Vestuário criado pelo homem. A forma de se alimentar criada pelo homem. Tanto é que aqui estão as diferenças, ó. Existem hoje no planeta Terra, ano 2013, 10.000 religiões espalhadas em todo o mundo. 10.000 religiões. E deuses, no mínimo, existem hoje 1.000 deuses. 1.000. O cristianismo é a religião predominante do Brasil, porque, já expliquei, né? Porque foi a religião que chegou aqui ao Brasil no dia 22 de abril de 1500. É por isso que o cristianismo é a religião predominante no Brasil. Foi trazido pelos portugueses, né, como expliquei aqui. Porque aqui já havia índios, 5 milhões de índios com suas culturas, né, com suas religiões e com seus deuses. Os índios eram politeístas. Já moravam aqui, em território brasileiro. Aí vem o branco português, trazendo sua cultura e impôs a sua cultura na cabeça aqui dos índios. Então os índios eram politeístas, formaram várias religiões, vários deuses, não tinham sequer noção do que era cristianismo. Como Portugal era um país que havia adotado o catolicismo, o cristianismo da Igreja Católica Apostólica Romana, e a língua lá em Portugal falada era a língua portuguesa, então eles trouxeram aqui o cristianismo, por exemplo, trouxeram a língua portuguesa, trouxeram aqui a forma de se alimentar, de se vestir, etc. Então é por isso que o brasileiro hoje, em sua quase totalidade, é um povo cristão, porque isso se deve ao que ocorreu aqui no dia 22 de abril de 1500. Se no dia 22 de abril de 1500 os portugueses não tivessem chegado ao Brasil, por exemplo, tivesse chegado aqui ao Brasil o povo, por exemplo, o povo da Índia, pronto, o indiano tivesse descoberto o Brasil no dia 22 de abril de 1500. A religião hoje aqui, com certeza predominante, não seria o cristianismo, seria o hinduísmo. Aqui está, seria o hinduísmo e não o cristianismo. Porque os indianos, obviamente, iriam impor a cultura deles aqui no Brasil. Então hoje o cristão, o cidadão brasileiro que hoje é cristão, não seria cristão hoje. Ele estaria aí louvando o hinduísmo e acreditando em vários deuses, né? E defendendo o hinduísmo como hoje ele defende inocentemente o cristianismo. E hoje no Brasil ninguém estaria falando a língua portuguesa, estaria falando a língua hindi, né? E ali usando os costumes da Índia, se a Índia tivesse descoberto o Brasil no dia 22 de abril de 1500. Mas quem descobriu foi Portugal. E Portugal trouxe a sua cultura para o Brasil e colocou na cabeça de cada brasileiro a sua cultura, a sua religião, cristianismo,
a língua portuguesa, a forma de se alimentar, etc. Não é isso? Muito bem. Então vamos aqui a mais um detalhe. Eu tenho aqui o jornal Correio Brasiliense do dia 6 de dezembro de 2013. Sexta-feira agora passada. Hoje é domingo, né? Dia 8 de dezembro. Pois bem, o jornal Correio Brasiliense traz aqui na capa dele, principal, aqui a foto do Nelson Mandela, né? Nelson Mandela faleceu no dia 5 agora, não é isso? Faleceu no dia 5. Faleceu na quinta-feira, por volta de 20 horas aí e 40 minutos. Aqui, Nelson Mandela, ó. O líder negro aí, né? Da África do Sul, ó. Correio Brasiliense, né? De sexta-feira, dia 6 de dezembro. E aqui diz assim, ó, o último herói da liberdade, ó. O último herói da liberdade. E aqui no finalzinho, uma frase do Nelson Mandela que eu transferi para cá, tá? Que vou aqui fazer a comparação com o que eu expus agora. Ó, aqui está a frase, ó. Leia aí, ó. Nelson Mandela, ó. Tá? Transcrevi para o quadro o que está escrito aqui. Diz assim o Nelson Mandela. Eu transcrevi, acompanhe aqui, ó. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela origem ou pela religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Eis aí uma frase do Nelson Mandela. O Nelson Mandela foi um cara muito inteligente. Ele nasceu numa família tribal, lá na África do Sul. Uma família tribal, né? O pai completamente analfabeto. Nelson Mandela, negro, tentou mudar esse quadro. Ele saiu da sua aldeia tribal e foi para Joanesburgo, né? Para ali tentar obter conhecimentos. E estudou bastante. Formou-se em direito e era um homem inteligentíssimo, né? Esta frase aqui do Nelson Mandela é a pura verdade, né? É a pura verdade e é ciência pura. E vem ao encontro do que eu estou aqui explicando, ó, que é a cultura que pode determinar e que determina em que deuses acreditar e a que religião se filiar. Veja aqui o que ele diz, olha, uma frase inteligentíssima. Ele diz assim: ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela origem ou pela religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Ora, o que ele está dizendo aqui é o que eu acabei de explicar. Esta criança aqui, ó, tem 1 ano de idade, 1 ano. Não sabe nada com 1 ano de idade, coitada. Nada. O cérebro limpo. Então, esta criança aqui vai ser formada pela cultura do lugar em que ela nasce, pela cultura do lugar em que ela vive. É o meio ambiente que vai colocar na cabeça desta criança aqui os seus costumes, as suas religiões, os seus esportes, as suas festas, etc. E é o que o Nelson Mandela diz aqui, ó. Veja o que ele diz. Ele diz: ninguém nasce odiando outra pessoa. Não, ninguém nasce odiando outra pessoa. Uma criança, quando ela não nasce odiando outra pessoa. Ela nasce com o cérebro limpo, maravilhoso, intacto. E aquilo, qualquer preconceito que esta criança, na fase adulta, adolescente ou fase adulta, qualquer preconceito que ela vier a defender, este preconceito existe porque colocaram na cabeça desta criança. É o que ele diz aqui, ó. Ninguém nasce odiando outra pessoa
pela cor da pele. Não, não nasce. Uma pessoa vai odiar outra pessoa pela cor da pele quando esta pessoa nasce e vive numa sociedade em numa sociedade que vê a diferença entre as cores. Numa sociedade, por exemplo, que coloca o negro na lata de lixo. Então, se esta criança nasce numa sociedade assim, ela com certeza terá esse preconceito, certo? Mas se você pega duas crianças que nascem hoje, isola essas duas crianças, isola, num lugar qualquer, sem contato com nada, uma criança branca e uma criança negra, pois bem, as duas ali serão amigas, não haverá diferença alguma entre as duas, em forma de tratamento, de carinho, de amor, nada, porque elas serão amigas, já que não houve ninguém que colocasse na cabeça da criança branca que o negro é inferior. Portanto, aqui, ó, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele. Não nasce. Quando uma pessoa odeia outra pela cor da pele, foi a sociedade em que essa pessoa vive que colocou essa ignorância na cabeça dessa pessoa. Então, ninguém nasce também odiando outra pessoa pela origem desta pessoa. Não, ninguém nasce. É a sociedade doentia que coloca essa besteira de desvalorização da cor negra, do negro, diante da pessoa branca. Aí a pessoa branca coloca essa bobagem na cabeça e vai ver a pessoa negra como se fosse uma pessoa inferior, que não é. Muito bem, ninguém nasce odiando outra pessoa pela religião, isso é óbvio. Ninguém nasce odiando outra pessoa também pela religião, pelo fator religioso, como diz aqui o Nelson Mandela. Ninguém nasce. Ninguém nasce. Então temos aí, no mundo todo, né, brigas, guerras entre religiões, não é isso? Que a religião é pura superstição, é pura fantasia, é pura utopia, né? A religião. Mas a gente vê por aí pessoas se matando por causa de religião, não é isso? Pessoas se odiando por causa de religião. A Bíblia dos cristãos é um livro violento, sanguinário, em que o povo hebreu, que criou o Deus Javé, que é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam hoje, o povo hebreu criou o Deus Javé. E esse povo brigava com outros povos lá no Oriente Médio, isso há 4.000 anos, né? Brigas ferrenhas. E brigas por quê? Por causa de deuses, por causa de religiões, né? Matando ali os outros ao fio da espada. E o próprio Deus Javé, que é o Deus hoje dos cristãos, adorado pelos cristãos, inventado pelo povo hebreu, o Deus Javé, lá na Bíblia, matava todo mundo, mandava matar todas aquelas pessoas que passaram a adorar outros deuses. É por isso que está escrito lá, né? Como eu já disse, em Êxodo, né? Quando o Deus Javé diz, não terás outros deuses diante de mim. Porque o Deus Javé, que é o mesmo Deus dos cristãos, um Deus completamente doentio, ele não aceitava que outras pessoas acreditassem em outros deuses. Todo mundo tinha que acreditar nele. Que ignorância, né? Mas isso se vê por quê? Porque é uma sociedade doentia que coloca isso na cabeça das pessoas. Aí as pessoas passam a brigar, a guerrear com outras por causa da religião. Então ninguém nasce odiando outra pessoa pela religião também. Ninguém nasce. Se duas pessoas, duas crianças, vamos assim, de 1 ano aqui, ó, começam a conviver com outra, com duas pessoas convivendo com outras, se ninguém colocar na cabeça dessas crianças o fator religioso, se ninguém colocar religião na cabeça dessas crianças, elas não vão se odiar por causa da religião. Porque religião é uma coisa que se coloca na cabeça das crianças. E aí elas crescem acreditando nessas besteiras. E daí vem o ódio religioso. Correto? Muito bem. Então, o Nelson Mandela aqui foi excelente nesta frase verdadeira. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da pele, pela origem ou pela religião. Não nasce. Isso é a sociedade doentia que coloca essas bobagens na cabeça do ser humano.
E aí o ser humano passa, infelizmente, a viver de acordo com essas loucuras. E aqui continua o Nelson Mandela. Ele diz assim: para odiar, as pessoas precisam aprender. Olha aí. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Veja o que ele diz. Para odiar, as pessoas precisam aprender. Sim, as pessoas precisam aprender a odiar, porque o ódio não existe na cabeça da criança. Não existe o ódio na cabeça da criança em relação a uma pessoa pela sua cor, pela sua origem ou pela sua religião. Não existe. Se a criança, se um ser humano vai odiar no futuro alguém, esse ódio foi ensinado a essa criança. Ela aprendeu a odiar. E quem ensinou esta criança a odiar? Quem ensinou? A sociedade, a cultura imposta a esta criança. Então, olha, ele bem está certo aqui, o Nelson Mandela. As pessoas precisam aprender a odiar, porque elas não nascem odiando. E esse ódio, na cabeça da criança, vai ser manifestado depois, na adolescência ou na fase adulta, vai ser manifestado porque esta criança foi ensinada a odiar. Então, o que ele diz? Se as pessoas precisam aprender a odiar, então elas devem aprender a amar, que é muito melhor, né? Ensinar às crianças o amor. E quem vai ensinar às crianças o amor? A sociedade em que ela vive, a cultura em que ela vive, é que deve ensinar essas crianças a amar e não a odiar. Viu aí? Nelson Mandela está de parabéns por uma frase brilhante, muito linda, verdadeira e científica, comprovando que é a cultura, a sociedade, o meio ambiente em que uma pessoa vive, é essa cultura, é esse meio ambiente que vai determinar em que deuses acreditar e a que religião se filiar. E é essa cultura, é essa sociedade, é esse meio ambiente que vai ensinar a criança a odiar ou a amar. Eis aqui a pura verdade. Muito obrigado.